Ao amanhecer do dia de São Pedro festejado, firmo na lua minguante para acabar o pecado. Saudações, jagubers e rainhas! Estamos aqui mais uma vez no canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilhacar e nós vamos dar continuidade à nossa formação. O episódio de hoje se chama Literatura Umbandista aplicada aos processos de Santo Daime. A gente ainda não tem um arcabouço literário próprio para processos mediúnicos com Santo Daime Ayahuasca. Então a gente vai se utilizar do que tem escrito para uma outra religião, para uma outra doutrina, para outros processos, mas que são muito similares aos nossos, assim. Serve, é funcional. Por enquanto, a gente tem um livro sobre mediunidade ayahuasca, que é o meu, desse autor que vos fala. Mediunidade Ayahuasca, Trabalhos no Santo Daime e no Xamanismo, que saiu pela editora Telha. Mas a gente vai falar sobre o que já foi produzido sobre mediunidade dentro da Umbanda e aproximar dos processos com a Ayahuasca, principalmente na doutrina do Santo Daime. Bom, e para começar, eu trouxe aqui um livro histórico, O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, do Leal de Souza. Leal de Souza, ele é o cara que escreveu o primeiro livro de Umbanda do mundo. É esse aqui, nessa edição bonita que saiu pelo selo editora Fundamentos do Axé. E esse livro é importantíssimo, assim, porque ele contextualiza historicamente o início da religião de Umbanda, da doutrina de Umbanda. E a gente sabe que a história ela não é cíclica, né? Ela não se repete. E é importante você ter ela bem embasada, sabe? Por vários motivos, né? A gente está aí com o atual governo que mostra muito bem que seria muito bom que a população brasileira soubesse o que é fascismo, né? Na religião é a mesma coisa, assim. É importante você ler o Leal de Souza hoje em dia para você ver como a coisa começou. Você vai ver o nível de evolução da própria religião de Umbanda, de como a mediunidade se manifestava, né? A gente tem aqui nesse livro situações que a gente percebe por que a mediunidade era inconsciente, por que existiam alguns guias espirituais que apagavam os seus médiuns para poder exercitar curas e fazer processos que hoje em dia você já não vê mais. Naquela época, a mediunidade de incorporação precisava se firmar, precisava se fundamentar, precisava ser verídica aos olhos de todos, assim. Fora que ele relata casos de perseguição, né? Como a Umbanda era perseguida, casos de preconceito, como o espiritismo de linha kardecista ignorou a Umbanda e tirou ela de dentro das casas espíritas, né? É um livro importante, é um livro histórico importante que todos deveriam ler. Ele dá base, e a gente está falando aqui de base, a gente está partindo da base. Eu também quero apresentar esse livro aqui, que é um livro pouco conhecido, A Construção Histórica da Literatura Umbandista, do Diamantino Trindade, né, que saiu pela Editora do Conhecimento. Esse livro não é muito comum, e é um livro interessantíssimo. O Diamantino, ele traça uma pesquisa e escreve sobre todos os livros de Umbanda, desde seu início lá com o Leal de Souza. Inclusive ele faz uma apresentação muito bonita do Leal de Souza, que era um jornalista, que era negro. Então você pega um cara lá do início da década de 30, jornalista, negro, escrevendo sobre Umbanda, não é para qualquer um, colocando a matéria de capa no Diário de Notícias, então principal jornal da capital federal aqui, Rio de Janeiro, isso não é comum. E o Diamantino vai muito louvar isso, né? Como ele conseguiu isso, assim. E o Leal de Souza virou pai de santo, né? Babalorixá de uma tenda de Umbanda aberta pelo Zélio Fernandino de Moraes, que foi o decodificador, podemos dizer assim, da Umbanda. Então, o Diamantino ele vai elevar o Leal de Souza e vai falar sobre os livros escritos desde a década de 30 até os dias de hoje, assim. É um livro interessante para você ver, inclusive, os problemas que alguns autores tiveram ao descrever sobre assunto que não conheciam, assim. Ele vai citar, por exemplo, por que as imagens de Exu tem chifre, cauda, tridente, né? Parece o diabo. Ele vai falar que foi o erro de um autor específico que descreveu espiritualmente que os Exus tinham esse formato, essa forma astral, assim. Então, é um livro interessante para você pegar pequenos liames da história umbandista. Fora que, para quem pesquisa e para quem gosta, tá tudo aqui batidinho, que você tem os livros em ordem cronológica, vale a pena. Chego aqui nessa bíblia, nesse livrão, né? Umbanda, a protossíntese cósmica, epistemologia, ética e método da escola de síntese, né? Do Iamunici Darapiaga,
né? Na verdade, o livro é do Rivas Neto, o Yamunici Darapiaga é um caboclo com seu nome hindu, que canalizou o livro para o Rivas Neto. Então, é um livro, gente, assim, completo, grande, prolixo, difícil, né? Desse livro saiu a única faculdade de teologia de Umbanda do Brasil, que fica lá em São Paulo. É uma faculdade dificílima, entra 50 pessoas, formam 3, assim. E aí tá a minha discordância dele, assim. Eu acho um livro ótimo, tá? Só que eu discordo porque a Umbanda, na sua raiz de fundação, ela foi criada para pessoas simples, humildes, né? Aquelas pessoas analfabetas que o espiritismo kardecista não conseguia abarcar, não conseguia chegar até elas. A Umbanda foi criada para essas pessoas, né? E aí você pega um livro desse, difícil, prolixo, grande, tá fugindo do princípio fundamental da Umbanda, que é a humildade, que é dar àqueles que não têm nada, né? Não significa que seja um livro ruim, é um livro muito bom, para quem quer se aprofundar, para quem quer ter uma casa que trabalhe com o Santo Daime, com a Ayahuasca, principalmente de linha mais ligada às matrizes afro-brasileiras, que trabalhe com incorporação, com a entidade Caboclo Preto Velho, tem que ler. Tem que ler, tem que tentar pelo menos, assim, sabe? Não precisa ler tudo, mas você pode usar de consulta. Agora, para uma pessoa que está querendo entender a sua mediunidade, está querendo entender os processos, talvez uma coisa ou outra, assim, né? Tem coisas aqui que eu acho muito boas, tem coisas que eu acho que ele... Porque o que ele tentou aqui? Ele tentou planificar, né? Pegar todos os terreiros de Umbanda, todas as casas de Umbanda e seguir uma mesma linha. Só que a Umbanda é multicultural, é multifacetada. O legal da Umbanda é você ir num terreiro e no outro e ver que tem diferença entre eles, assim, né? Não é para ser planificado e igual em todas as casas, é para ser diferente. Cada terreiro vai ter a sua pimentinha diferente, o seu tempero diferente, assim. Então, você vê que ele cria orixás aqui, Iori e Orimá, que não colou, não pegou, né? Então, tem coisas boas, tem coisas não tão boas. Fica aí como um livro de consulta, algo como a Blavatsky da teosofia. Tentou trazer algo, foi prolixo demais, o tempo passa, né? O tempo passa e tem coisas mais modernas, que falam mais a gente. Trouxe aqui Tambores de Angola, do Robson Pinheiro, né? Que aqui no Rio de Janeiro foi apelidado, não carinhosamente, de Robson Dinheiro. O Robson, ele fez uma coisa legal aqui, tanto em Tambores de Angola como em Aruanda, que vem depois. Que é pegar esse universo da Umbanda e apresentar ele com uma linguagem meio de Chico Xavier. Como é que se processa Caboclo Preto Velho nas cidades espirituais, nos planos astrais. É uma coisa que inicialmente é legal, assim, você lê e fala, nossa, dá uma outra visão sobre essa roupagem de Caboclo, de Preto Velho, como é que eles atuam lá, como é que eles atuam aqui. Esse início do Robson foi muito bom, assim. Onde ele está hoje em dia, que é onde vem o apelido dele, já não é tão bom, eu já não gosto tanto, assim. Mas esse início vale a pena para você entender o trabalho das entidades, assim. Eu trouxe um outro livro do Robson, que é esse aqui, Legião, que é um livro que fala sobre obsessão, processo obsessivo, assim, né? No meu livro eu falo sobre obsessão complexa, que é um termo que eu tirei daqui. Esse livro, para quem trabalha com espíritos sofredores, espíritos obsessores, né? Espíritos zombeteiros, a forma como eles atuam, é importante ler. Agora, é um livro denso, tá, gente? É um livro que, nesse livro aqui, você entende por que se fala que, a partir do momento que você perde a inocência sobre determinado assunto, a partir do momento que você sabe e conhece aquilo e você deixa de ser inocente, a tua porta, a tua salvaguarda espiritual está aberta, porque você não é mais um inocente sobre aquele assunto. Você já sabe lidar com aquilo. Então, ao ler esse livro, você tem que saber disso, assim. Você está entrando num reino aqui, o próprio livro fala, Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Você está mergulhando numa vastidão de umbral, de região sombria, que ao mergulhar lá, você vai sair com cicatrizes. Acredito que o próprio Robson saiu com cicatrizes. Ele não foi mais o mesmo depois que ele escreveu e mergulhou nesse livro. Que tem uma trilogia. Tem outros 2 livros que vai ficando mais pesado. Eu não li os outros 2 livros, assim. Esse daqui para mim foi o suficiente, assim. Vocês têm que, ao começar a tomar o Daime, ao começar a tomar a Ayahuasca, você vai olhar o plano astral. E no plano astral não tem só coisas boas. Não existe só luz. Existe muita sombra. Dentro de nós tem luz e tem sombra. E conhecer essas vastidões, para quem toma Daime, para quem toma Ayahuasca, é importante. Para quem trabalha com espírito sofredor e com espírito sofredor, faz a caridade espiritual, tem que ler isso aqui, tá?
O último livro que eu trouxe é do Rubens Saraceni, que não é um livro de Umbanda, esse daqui foi proposital. É A Magia Divina dos Gênios, a Força dos Elementais da Natureza. Assim. O Rubens Saraceni já desencarnou, ele é um cara que ele escreveu muito livro, assim. Uns muito bons, outros mais ou menos, assim, como qualquer autor, né, tem altos e baixos, assim. O legal do Rubens é que ele escreve uma coisa didática, ele te ensina para fazer. Com o Rubens você vai ver que você não precisa do pai de santo para te dizer isso, fazer aquilo, cobrar aquilo, fazer isso outro. Faça por conta própria, você tem seus guias espirituais, confie neles, assim. Esse livrinho aqui, por exemplo, ele vai falar sobre algo que você não encontra com facilidade, os gênios da natureza. Você pode chamar eles para trabalhar com vocês, assim. Ele dá passo a passo de rituais, assim. É muito interessante, vale a pena. E vale a pena conhecer os livros psicografados, romanceados do Rubens Saraceni. Literariamente, não é legal. Eu sou professor de literatura, né? Não é muito bom, assim, mas a nível de conhecimento, de carga espiritual que tem ali, vale a pena ler. Rubens Saraceni é um cara que dá para confiar. Tem outros livros? Tem muito mais, assim. Eu fiz esse vídeo aqui baseado no pedido do Rômulo Brum, que colocou aqui nos comentários de um dos meus vídeos. Assim. A literatura umbandista ela é muito ampla, né? A gente está começando uma produção agora sobre literatura mediúnica do Santo Daime. Tem aqui o meu livro, Mediunidade Ayahuasca, mas eu não vou fazer merchan dele, não. Eu vou deixar no card aqui em algum lugar, não sei se em cima ou se... Gente, eu sou sagitariano, eu tenho lua em Gêmeos, eu sou meio desconectado. A Camila, do canal Filha da Serpente, fez uma ótima resenha do meu livro. Vou deixar a descrição aqui no vídeo para vocês irem lá no canal dela. É um canal bom para vocês acompanharem. Ela fala sobre muita coisa, mas ela fala sobre bons temas ligados a esses processos de ayahuasca. Quem quiser mais saber sobre Umbanda, orixás e guias espirituais, tem um canal chamado Umbande Boa, do Márcio, que também é muito bom. São canais seguros que eu indico, tá? E nos próximos vídeos daqui pra frente, a gente vai estar falando sobre alguns temas ligados à mediunidade, como reencarnação, livre-arbítrio, e também a gente vai entrar em processos de falar dos guias espirituais que atuam. E aí terá, inclusive, uma parte mais técnica, eu vou meio que mostrar como é que funciona isso. Então, nosso canal ele vai caminhar para algo prático, tá bom? Não perdendo a fundamentação nunca, jamais. Lembrem-se, Jagubers e rainhas, estamos em transição planetária. Esse momento de grandes mudanças, é importante você ter dentro de você algo bem solidificado. E esse algo, esse escopo interior de conhecimento e sabedoria, ele vem com leitura. Hoje em dia ele pode vir através de vídeos, né, de palestras, assim. Por isso esse vídeo específico falando sobre literatura. É importante ler. Você vai ficar com uma boa fundação interior para lidar com os processos que o Santo Daime Ayahuasca abre. Gostou do vídeo? Então, curte, comenta. Eu preciso das suas perguntas para poder elaborar novos vídeos. Eu gosto disso. Se inscreve, ativa o sininho, manda para os seus amigos que tomam Santo Daime Ayahuasca. Vamos fazer esse canal crescer, gente. Beijo no coração de vocês.